Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao História e Jogos. Esse vídeo aqui está sendo feito em collab com o canal H+, então para quem tava com saudades aí, né, o canal H+ foi um projeto de 5 anos que se encerrou, mas o vídeo de hoje faz parte de todo o aprendizado, né, que eu tive no canal H+, e por isso ele está sendo feito em collab, assim como outros vídeos ainda serão feitos, tá? Principalmente da playlist Brasil Fora do Jogo aí, né, que é a que nós iniciamos hoje, o Brasil Fora do Jogo e a participação brasileira, né, na Primeira Guerra Mundial. Para quem está interessado, né, em saber mais, este canal História e Jogos faz parte do site, né, do meu projeto historiajogos.com.br, né, que é um projeto mais amplo aí sobre escrita de história, pesquisa, ensino e blá blá blá. Tem muita coisa lá. Então, para quem ficou curioso, por favor, é só acessar, né, historiajogos.com.br. Vou deixar o link do texto de hoje também, né? Também vai ser publicado em forma de texto na descrição. Bom, vamos lá então, né, gente? Olha só, para quem é gamer, vai perceber que o Brasil não tá em jogo de Primeira Guerra nenhum, né? Não tá no Battlefield 1, que é um jogo de Primeira Guerra, no Verdun, naquela série Verdun, Tannenberg, e Sonzo, e agora parece que tá saindo um novo jogo, Gallipoli, uma série online de FPS. Bom, enfim, tem diversos jogos aí de Primeira Guerra. Supremacy 1914 não conta, eu não considero um jogo, tá? Só porque tem um nome lá. Exclui aquele jogo web de mobile lá. Não quero saber, né? Mas, em geral, o Brasil não está nos jogos sobre a Primeira Guerra Mundial e também não tem muito o que fazer, né? Se mesmo tivesse, não ia ter muita coisa. Mas, enfim, vamos analisar um pouquinho o Brasil fora do jogo, o Brasil na Primeira Guerra Mundial. August 1st, 1914. After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia. Because of established alliances, France is preparing for conflict. A few hours after the announcement of the general mobilization, German civilians living in France are asked to leave the country. Bom, vocês vão vendo aí, a primeira coisa, a Primeira Guerra Mundial como começou, né? Valiant Heart, que é um jogo bem interessante, ele dá uma explicação bem sucinta, mas se você quiser mais, por favor, vá lá no canal H+, né? Lá este vídeo está super completo, então eu explico bastante. Bom, mas enfim, o que eu quero chegar é que entre os dias 28 de julho e 4 de agosto a gente tem as principais declarações de guerra, né? E aí vão se formando as primeiras alianças ali. Uma coisa interessante que eu não falo, acho que em vídeo nenhum, e é importante, é que é como é que foi o Brasil, né? O Brasil, no dia 4, ele já se define como um país neutro, publica nos jornais um decreto com 7 artigos definindo ponto por ponto como será o papel de neutralidade do Brasil neste conflito. Então o Brasil ele se posiciona primeiramente, já no dia 4 de agosto, vou botar o jornal aqui, né, que vai ser bem legal esse trechinho, ele já vai colocando seus artigos, definindo, né, como os portos brasileiros iriam acolher navios danificados na guerra, como o Brasil iria se comportar com relação às manifestações, né, feitas durante o conflito, que era de proibição, né? Então vai surgir uma série de artigos dentro desse decreto que vão delimitar e deixar bem claro o ponto inicial do Brasil na Primeira Guerra Mundial: neutralidade, tá? Esse decreto foi publicado pelo então presidente Hermes da Fonseca, tá bom? Dia 4 de agosto de 1914. É claro que a neutralidade não vai evitar algumas coisas. Por exemplo, a embaixada da França no Rio de Janeiro vários estudantes, né, cariocas vão até lá se manifestar, apoio à França, né, e tudo mais. Assim como em Porto Alegre, por exemplo, um navio lotado saía de imigrantes alemães, né, retornando à Alemanha para lutar. Italianos iriam mais tarde também em outras ondas, né, de retorno para a Europa para lutar a guerra. Então é assim que começa. Mas logo o Brasil já vai sentir os impactos da guerra, porque
a gente vai começar a ter os primeiros conflitos na costa brasileira. Então a gente vai ter alguns navios alemães já e austro-húngaros pedindo asilo nos portos brasileiros, né, porque não queria ficar em contato com a Marinha Britânica, e alguns combates mesmo acontecendo perto no navio. O primeiro deles é em 14 de agosto já, quando a gente tem um cargueiro alemão sendo afundado pelo cruzador britânico HMS Glasgow, né? Então já temos aí um primeiro afundamento já no dia 14 de agosto. O outro SMS, né? Que SMS não é de mensagem, mas são os navios alemães, né? A sigla deles. O Trafalgar teve um encontro também com o HMS, que é o britânico daí, né, na ilha de Trindade, o Carmenia, e ele também vai ser afundado. Então sim, já no começo, no primeiro mês da guerra, a guerra já está acontecendo aqui na nossa costa brasileira, tá? 15 de novembro de 1914, muda o presidente, era uma data, né, tradicional naquele período da Primeira Guerra, da Primeira República, e aí vai entrar, né, o Venceslau Braz. Ele também tem que manter a neutralidade. E aqui vem um ponto importante do Brasil. Por que manter a neutralidade? Primeiro, nós não temos indústria, tá? Tradicionalmente, a gente não tem uma indústria que produz armas, né? Uma indústria bélica própria, até hoje não tem, por isso que a posição tradicional do Brasil é de neutralidade, porque a gente não tem autonomia, né, industrial, né? Nossa indústria bélica ela não existe praticamente, né? Então essa é uma questão, mas principalmente a questão econômica, porque os principais importadores, né, do Brasil, além dos Estados Unidos, que 50% da nossa exportação do café ia para os Estados Unidos, tá? Só para deixar bem claro. Mas era a Alemanha, a Inglaterra e a França. Então não tem como o Brasil declarar um lado, porque ele também vende muito para a Alemanha, vendia muito para a Inglaterra e para os Estados Unidos, né, também. Então essa é uma questão importante. O Brasil, ele adota a neutralidade, tá? Em 1915 a gente já começa a ter as primeiras manifestações. Os jornais brasileiros, eles começam a se posicionar. Alguns jornais vão ter uma posição mais voltada à Alemanha, mas são uns poucos, tá? Alguns mantêm uma certa neutralidade, mas muitos vão se posicionar pró-entente, né? Pró-Inglaterra, França, ali e Rússia. Então a gente já começa a ter um direcionamento da imprensa brasileira já em 1915, que é um ano em que a Inglaterra vai impor um grande bloqueio marítimo aos alemães, tá? A economia alemã começa a sofrer, já não tinha mais como exportar para a Alemanha, inclusive isso prejudica cidades brasileiras que mantinham relações comerciais com a Alemanha, como Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde a gente tinha um grande frigorífico que vendia banha de porco para lá. Esse frigorífico não vai poder mais exportar para a Alemanha, vai se adaptar, vai para o Nordeste ali, né? Banha de porco é bom para botar no pão. Então, além da comida, né? Além de fazer, além de servir como gordura para a comida ali. Então, são algumas adaptações. A própria Inglaterra, que mantinha uma importação de fumo muito grande aqui do Brasil, de algumas indústrias pequenininhas, né? Fabriquetas aqui do sul do Brasil, também a própria Inglaterra vai proibir a importação de fumo, até para dedicar sua economia à guerra, e essas fabriquetas vão acabar fechando. Então vai ter, sim, impactos, né, econômicos, principalmente na indústria brasileira, que apesar de ser pequena, afetava, sim, a população. Em maio de 1916, o primeiro navio brasileiro é afundado. Não acredito! Sim, o submarino alemão, o B-27, afundou o cargueiro Rio Branco, né, em águas em que ele determinou, os alemães tinham determinado como restritos. Teve uma comoção nacional, todo mundo, malditos alemães e tudo mais, mas a tripulação, esse navio já não era mais brasileiro, ele foi cedido, a tripulação era norueguesa, só que eles estavam usando a bandeira do Brasil e mesmo assim, né, os submarinos alemães acabaram, o B-27, né, que é o Bolt, né, que é o submarino alemão, acabou afundando esse cargueiro. Então esse é um primeiro. 3 de maio de 1916 a gente tem, por exemplo, o primeiro cargueiro, o primeiro incidente assim, né, de submarino com navios com bandeira brasileira. O exército brasileiro até
tiveram tentativas para modernizar o exército brasileiro. O presidente Hermes da Fonseca, antes de ser presidente, já tinha iniciado um programa de modernização, trazendo alguns fuzis Mauser e canhões da Krupp e algumas metralhadoras, e introduzindo a doutrina militar alemã ao exército brasileiro antes da Primeira Guerra, tá? Mas, além do envolvimento com a guerra do contestado que estava acontecendo entre 1912 e 1916, né, que estava direcionando grande parte das tropas brasileiras ali para Santa Catarina, além disso, cara, o exército brasileiro tinha 100 metralhadoras, qualquer linha de trincheira lá, furreca abandonada na Europa, tinha mais do que isso. Então o exército brasileiro estava ultra fragilizado, ele não tinha como ajudar nem interferir, sequer resistir a qualquer ameaça externa ali. Então, o posicionamento neutro era uma das questões assim, importantes do Brasil manter. Além disso, dentro da própria Marinha a gente teve todo um programa chamado de Programa Alexandrino, que era de renovar a Marinha brasileira, e desde 1908 também, um pouquinho antes, já estavam sendo incorporados à Marinha brasileira navios como encouraçados ingleses, alguns cruzadores, né? Contra-torpedeiros, 3 submarinos também. A frota brasileira tinha uma tentativa de renovação bem importante desde 1910, só que quando começa a guerra em 1914, ali em 1915 e 16 já são incorporados navios de propulsão a diesel e sistemas de detecção de submarino, ou seja, a Marinha brasileira estava ultra obsoleta também neste período, não conseguiria sequer defender a sua costa dos ataques dos submarinos alemães. Então essa é outra questão, tá? A fragilidade militar brasileira impedia que esse status neutro saísse de qualquer jeito. Até agora, né, eu não falei muito de videogame, mas é porque não tem, mas assim, ó, de fato, tá? A gente tem no jogo Valiant Hearts, né? E eu vou colocar aqui a cena. O Brasil aparece as descrições ali dos collections. E aí é importante porque o Brasil entra na guerra, né? E a gente tem essa entrada na guerra sendo mostrada ali no jogo, não como parte do jogo, mas como um trechinho ali, né? Como uma collection. As datas, inclusive, desta collection eu achei tá sempre um dia à frente, tá um pouquinho incorreto, tá? Mas beleza. Os Estados Unidos entram na guerra em 1917 e é óbvio que a posição brasileira começa a se aproximar, né, ainda mais da norte-americana. A gente tem a doutrina Monroe lá, né, feita pelos Estados Unidos, que é muito parecido com hoje em dia. O Brasil é uma casinha de cachorro no quintal americano, tá? Era basicamente essa posição geopolítica estadunidense naquele tempo, assim como é hoje. Então, os Estados Unidos entram na guerra, é claro que começa a haver uma pressão. E o Brasil? E o Brasil? E o Brasil? Bom, na madrugada de 4 de abril, os alemães dão uma ajudinha, né, um empurrão, afundando o cargueiro Paraná. E aí morrem 2 tripulantes, há uma grande comoção, né, no Brasil inteiro. E aí no dia 11 de abril o Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha, ou seja, eu não quero mais falar contigo, mas mantém a neutralidade, tá? O presidente é o Venceslau Braz, tá bom? Só que com essa revogação da neutralidade, ele permite a vinda para os portos brasileiros da frota dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já vem com uma frota, né, gigante para mostrar o poder deles aqui para nós, nos lembrar sempre, né, do que nós somos dominados, assim. Então começa a vir, isso preocupa até o governo brasileiro e a imprensa brasileira na época. Essas chegadas uma esquadra com 3 cruzadores blindados e 2 auxiliares aqui no Brasil, né? Não era maior do que a frota brasileira, mas era importante, tá? Bom, outro cargueiro com bandeira brasileira vai acabar sendo afundado, né, em maio, que é o cargueiro Macau. E só que os submarinos, eles vão tirar as pessoas desses cargueiros e botar, né, num baleeiro lá, né? Quem fez isso foi o pessoal do submarino U-93, o B-93 alemão. Então eles vão botar os tripulantes dessa embarcação aí, desse cargueiro brasileiro, num baleeiro que está próximo, mas o timoneiro e o capitão vão para dentro, né, do submarino, e o submarino é afundado, some, e os 2 morrem também. E aí isso aumenta ainda mais, né, a pressão sobre o presidente Venceslau Braz.
presidente Venceslau Braz reconhece essa situação e no dia 25 de outubro ele envia uma carta para o Congresso apoia, que era reconhecendo o estado de guerra do Brasil com a Alemanha. Então, no dia 25 de outubro e 26, né, que é onde a gente vai ter a assinatura que vai estar, por exemplo, o presidente Venceslau Braz, bati no microfone, o futuro presidente, né, o Rodrigues Alves, e o ex-presidente Nilo Peçanha, tá? O Nilo Peçanha e o Rodrigues Alves estarão do lado esquerdo do presidente, e do lado direito tem um velhinho rindo ali, é o Rui Barbosa, o cara famoso ali, que era ministro, né, do governo do Venceslau. Ali é assinado o reconhecimento de estado de guerra com a Alemanha. O Brasil nunca declarou guerra à Alemanha, ele só reconheceu que estava em guerra, tá? E aí vai fazer ações, né? Olha, a gente não é bobo. A canhoneira alemã Eber estava no Brasil desde 1914, né, ancorada no Rio de Janeiro. Eles vão tentar capturar, o exército brasileiro vai tentar capturar a canhoneira, mas os alemães afundam antes. E aí a gente vai ter um aumento da agressividade dos submarinos alemães, né, no Brasil, além da preocupação do grande número de imigrantes alemães que tinham no Brasil, né? Então, o presidente Venceslau Braz ele vai acabar no mês de novembro declarando estado de sítio em muitos estados brasileiros, como no Rio de Janeiro, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então a Constituição deixou de valer ali por esse período aí de 1917, pelo finalzinho de 1917. Tamanha ameaça que a Alemanha representava, né, para o Brasil, mesmo sem ter ação militar direta alguma contra o Brasil. O Brasil vai fazer algumas ações para, por exemplo, ocupar algumas ilhas, como a ilha de Trindade e de Fernando de Noronha, tá? O Brasil vai ocupar essas ilhas, né, os marinheiros, antes de qualquer ação alemã, provável ação alemã. Tá? Então, essas são as primeiras ações brasileiras ali na Primeira Guerra Mundial. Entre 20 de novembro e 3 de dezembro de 1917, o Brasil vai para Paris, uma comissão brasileira, né, vai para Paris participar de uma conferência interaliada. Tá? E ali alguns pontos da participação brasileira na guerra vão ser definidos. Por exemplo, o governo vai se oferecer para ajudar a patrulhar o Atlântico Sul. Beleza, tá? O governo brasileiro vai abrir as portas para as nações amigas. Então os ingleses, os franceses, os estadunidenses vão poder vir para os portos brasileiros e ter um trânsito, né, mais livre ali dentro. O Brasil vai enviar aviadores navais para treinar na Inglaterra. Mas peraí, o Brasil tinha avião de combate? Tinha um ou outro, mas a gente também tinha uma escola de aviadores que tinha sido feita em 1916 somente, tá? O Santos Dumont, o cara que inventou o avião, tá? Foram os irmãos Wright. Não, o Santos Dumont também faz parte dessa invenção, mas é um outro debate para outra hora. O Santos Dumont ele tentou abrir uma escola de aviação em 1911, nem com o poder dele o governo fez, tá? Nem com a influência dele se conseguiu fazer a tempo. Então só por causa da guerra foi aberta essa escola de aviação com alguns aviadores. Eles treinavam, né, em alguns aviões mais antigos ali, e estes foram um grupo pequeníssimo, tá? Foi enviado para a Inglaterra, para os Estados Unidos e para a Itália. Foram divididos ali. Além disso, o Brasil se comprometeu a criar uma comissão militar brasileira que ia enviar alguns oficiais do exército brasileiro para as trincheiras ali francesas, né, que iam lutar dentro das trincheiras francesas. Foi nessa conferência interaliada aí que, claro, impactou a fragilidade brasileira, tá? Do Brasil não poder propor nada. O Brasil enxergou, o governo brasileiro começou a perceber ainda mais a sua fraqueza militar, né, perante as outras nações. Por isso que o candidato eleito a presidente, né, o Rodrigues Alves, ele vai encomendar um plano para um dos seus auxiliares ali, que é o Calógeras, tá? E o Calógeras vai fazer um plano assim: olha, se a gente pegar empréstimo com os Estados Unidos, grandes empréstimos, tá? Investir, comprar armas da França para o exército brasileiro, a gente consegue mandar uma força expedicionária e lutar nas trincheiras junto com os franceses. A gente pode fazer isso. Tá, quem vai pagar o empréstimo? Os alemães depois. Eles até pensaram nesse plano, tá? Mas o problema é que quando tu olhava para o exército brasileiro, dizia que até esses caras aprenderem não tem como.
tá? O exército brasileiro não tinha condições nem de mandar uma força, nem estrutura para mandar uma força expedicionária. Então o plano Calógeras, que só foi mostrado em 1930, né, ele acabou sendo engavetado, tá bom? Quem já jogou War Hospital? Eu tô jogando joguinho. Ah, caramba, jogo. Eu não gosto muito, né, desses jogos aí de alocação de recursos, tá? Faz isso para tu conseguir aquilo, é uma bobagem. Mas o War Hospital é um jogo em que o Brasil poderia fazer parte. Por quê? Porque o Brasil, ele vai enviar, tá? Ele vai criar, depois daquela conferência lá interaliada, né, em Paris, o Brasil vai fazer o que eles vão chamar de MMMB, Missão Médico-Militar Brasileira. Vai ser criada lá em 10 de julho de 1918 e previa, né, o envio de 131 homens militares comissionados, homens médicos, auxiliares, tá? E alguns soldados para segurança, para montar um hospital em Paris para 500 leitos para ajudar nos feridos da guerra. Então o Brasil vai montar essa missão do 10 de julho. Claro, gente, o Brasil não tem 100 médicos dentro do exército, nem da marinha. Então eles vão pegar até mesmo estudantes, tá? E vão mandar o que tem lá. 30 destes, 31 eram soldados, não era só para ajudar lá, né, os demais. Mas vai ser por volta de 100 médicos, tá? Que o Brasil vai enviar dentro dessa missão médico-militar, que vai embarcar no dia 28 de agosto de 1918 somente, dentro do navio francês, né, La Plata. E aí vai partir para lá. Bom, só que, cara, eu não cheguei nessa parte no jogo ainda, tá? Acho que a missão 11 e 12 lá eu não vou chegar nunca, porque eu não tô conseguindo jogar bem aí. Mas vocês vão saber o porquê. O que vai acontecer é que desde fevereiro de 1918, uma gripe baseada numa vertente, né, do H1N1 tinha se espalhado pelo mundo e matou entre 50 a 100 milhões de pessoas no planeta num prazo curtíssimo de tempo. Somente entre fevereiro e agosto morreu essa galera. Como os países França, Inglaterra, Alemanha, estavam todos eles com censura, o primeiro jornal a publicar sobre a gripe foram os jornais da Espanha, que não estava na guerra. Por isso que é gripe espanhola, tá? Parece que saiu de lá, mas na verdade não veio de lá, né? Bom, mas mesmo assim o navio La Plata, ninguém estava contaminado no navio, só que ele vai parar, né, em Dakar, lá no Senegal, para embarcar homens do exército senegalês, que o Senegal era colônia da França. Então os tirolês, tá, eles têm no jogo Battlefield 5, tá, na Segunda Guerra Mundial eles continuam. Os tirolês vão embarcar no navio, só que, cara, assim como na escravidão, os senegalenses vão para o porão do navio. E ali, confinados, alguém estava contaminado e se espalhou a gripe, né, pelo navio. E aí a gente vai ter os primeiros mortos brasileiros no conflito ainda dentro do navio, né? O navio vai ter que parar na Argélia em 24 de parar na Argélia, né? E aí vai ficar alguns dias na Argélia até para tratar alguns brasileiros que acabaram, né? Alguns faleceram, mas outros ficaram doentes ali. O navio para na Argélia e só chega em Paris no dia 25 de setembro. 24 de setembro, para ser mais exato. Então a missão médica brasileira demorou muito tempo. Chegou no dia 24 de setembro. Aí eles começaram a procurar um prédio para instalar o hospital. 2 hotéis foram vistos para o Brasil instalar o hospital, só que o aluguel cobrado era muito caro e o orçamento, as promissórias dadas, né, para o chefe da missão brasileira não pagavam sequer esse aluguel. Então ele foi negociando, conseguiu numa antiga escola militar ali da França instalar o prédio brasileiro. Até os americanos queriam, os norte-americanos queriam aquilo ali, mas os franceses meio que deixa para o Brasil, que eles conseguiram, eles não vão conseguir nada. E aí o Brasil consegue instalar, né, o seu hospital, começa em outubro e vai ficar pronto logo depois do fim da guerra, um hospital, tá? Mas aí a missão médica brasileira, ela vai ainda ficar até novembro de 1919 atuando na França. Principalmente, num primeiro momento, tá? Vai ter um acolhimento ainda dos soldados feridos da guerra, mas
principalmente depois do conflito, né, o acolhimento vai ser as pessoas da gripe espanhola. Então ele vai funcionar mais como um hospital não só para a guerra, mas para a população de Paris ali, dos arredores, tá? Os franceses ficaram super gratos até hoje. Eu acho que tem uma escola de medicina ali, a plaquinha brasileira tá lá, tá? Ainda, mas a missão médico-militar brasileira foi a principal missão ali brasileira, né? Em Paris. Vocês vão me perguntar, as mulheres, tem enfermeira aí junto, né? Tem, mas as enfermeiras foram contratadas na França, tá? Então essa aí é a principal ação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Essa missão médico-militar e este hospital aí que ficou até novembro de 1919. Por muita luta, porque o presidente eleito, Rodrigues Alves, morreu com a gripe espanhola, e aí o vice Delfim Moreira assume, e ele, pra quê? A guerra já acabou? Aí tiveram que explicar, não, a guerra acabou no dia 11 de novembro de 1918, mas o hospital, os feridos da guerra ainda não, né? Eles estavam chegando, até porque os últimos dias de guerra, os alemães fizeram umas ofensivas bem violentas, então aumentou ainda mais o número de feridos de uma hora para outra. O hospital brasileiro foi importante, atendeu os feridos e também atendeu, né, porque era aquele inverno de 1918, 1919, a gripe espanhola estava no ápice ainda, né? Atendeu a população local também. Então foi importante. Não está em nenhum jogo, tá? Mas está em muitos canais do YouTube, geralmente em sala de aula, quando fico me perguntando, ninguém me fala de jogo do Brasil, né, na Primeira Guerra, mas me falam muito da Batalha das Toninhas, só. Então vamos esclarecer de uma vez por todas o que foi essa tal Batalha das Toninhas. Além da missão médico-militar, o Brasil, ele mandou, se eu quisesse fazer algum clickbait aí para ganhar views no YouTube, por isso que a história é fogo, né? O pessoal usa a história para isso. Eu poderia, além da Batalha das Toninhas, ficar citando a aviação, os aviadores militares brasileiros e supervalorizar a história do aprendiz de piloto, o Olavo lá, que acabou num treinamento na Inglaterra se perdeu, tinha um fazendeiro lá no seu tratorzinho, ele atropelou o fazendeiro com a hélice e triturou o cara em 1000 pedaços. Eu poderia também, né? O Olavo de Araújo, ele triturou um fazendeiro inglês lá, e essa foi a principal ação brasileira na aviação, né? Foi a primeira e única vítima brasileira. Eu poderia falar isso. Gente, mas não é assim que funciona. Esses acidentes acontecem, infelizmente, né? Muitos pilotos na Primeira Guerra Mundial, eles morreram em treinamento. A maioria dos pilotos da Primeira Guerra Mundial morreram em treinamento, tá? E o Brasil atuou também na Força Aérea, junto com a Força Aérea Inglesa, num esquadrão inglês lá que tinha afundado, inclusive, 3 submarinos alemães. Bom, chega de voo. Vamos voltar pro mar, que eu tenho que, né, destrinchar essa Batalha das Toninhas aí para mostrar que o negócio não é engraçado, não tem nada a ver. É o seguinte, gente, os franceses e ingleses definiram que a frota brasileira iria ajudar a patrulhar a costa africana do Senegal, passando por Cabo Verde até o Estreito de Gibraltar, que é lá na Espanha, tá? Então o Brasil vai criar no dia 30 de janeiro de 1918 a DNOG, tá? A DNOG, que é a Divisão Naval de Operações em Guerra. Essa Divisão Naval de Operações em Guerra, a DNOG, ela ficaria vinculada ao 9º Esquadrão de Cruzadores da Marinha Real Britânica, tá? Então o Brasil vai enviar os navios mais novos que eles têm para essa missão, menos os principais dreadnoughts, que nós tínhamos 2 encouraçados, eles ficam para proteger a costa brasileira, tá? Mas a gente vai mandar 3 cruzadores e 3 contra-torpedeiros modernos para fazer parte desse esquadrão. Claro, mesmo assim, eu já vou repetir, o esquadrão brasileiro estava obsoleto, não tinha nenhuma hidrofonia, ou seja, nenhum equipamento para detectar submarino, e os navios eram a vapor, então tinham grande parte da tripulação brasileira, por exemplo, foram 1.500 marinheiros enviados, tá? Vocês podem ter certeza que no mínimo 1.000 deles eram caldeireiros, trabalhavam, né, na parte do vapor de abastecer o navio, né, para fazer ele andar. Bom, de fato, a DNOG, nessa divisão, ela vai partir para o Senegal somente em agosto de 1918, tá?
E logo no caminho pro Senegal, na travessia, eles foram atacados por submarinos alemães. E aí o contra-torpedeiro Rio Grande do Norte consegue atacar e informa, né, os britânicos: olha, a gente foi atacado, nós atacamos o submarino. Os britânicos, para fazer um lobby pro Brasil, vão dizer: não, tá bom, eles deram o submarino como afundado, então vai parecer, né, que o Brasil conseguiu afundar um submarino alemão na guerra, mas não tem confirmação nenhuma disso. O que a gente tem de fato é que o submarino, no mínimo, desistiu, tá, de atacar, mas pode ser que ele tenha sido derrubado também, né, afundado, né. Mas não se tem essa confirmação aí. E aí chega essa divisão nossa no Senegal, com a expectativa lá em alta, né? Só que vai acontecer o seguinte, cara. O cruzador Bahia, o contra-torpedeiro, o cruzador Bahia, né? Ele vai ter que reabastecer de carvão, e aí os carvoreiros vão entrar lá em contato com a galera, e sabe o que tem lá, né, em agosto? Porque o barco La Plata se contaminou disso. Gripe espanhola. E aí eles vão se contaminar, e aí a gente vai ter uma grande massa de marinheiros morrendo de gripe espanhola. Vão ser no mínimo 100 morrendo, tá? Outros 140 foram enviados para o Brasil de volta e acabaram morrendo aqui, em grande parte deles. Então, no mínimo 100 marinheiros brasileiros foram enterrados, tá, em Dakar, no Senegal. A gente tem os túmulos lá. Só no final de outubro que o almirante responsável pela frota brasileira, né, o Frontin, ele vai considerar controlados navios limpos, e aí ele prossegue na missão. Por isso que o Brasil vai entrar de fato numa missão militar, né, de patrulha somente a partir de 3 de novembro de 1918. Lembram que a guerra terminou dia 11, né? E aí a gente vai acompanhar os ingleses na patrulha. Calma, tá chegando a Batalha das Toninhas. O que vai acontecer? Tinha um navio líder da patrulha, que era o HMS Britânia, tá? Um encouraçado. E no dia 9 de novembro, o B-50 alemão, o submarino, afundou o navio, chefe da patrulha. E aí, quando a patrulha brasileira se viu com aquilo, se apavoram, né? Só que imagina, o encouraçado britânico tinha todos os instrumentos, mesmo assim foi afundado. O Brasil, ele tinha avistadores, o pessoal ficava de binóculo olhando para o mar, qualquer movimento. Por isso que quando no dia 10 de novembro, um dia antes de terminar a guerra, tá, um cardume de Toninha tá passando, é claro que um dos navios brasileiros vai acabar, né, atacando esse cardume. Aí depois vai ver que, putz, não era submarino nenhum, né? Só que esse evento no dia 10 de novembro, aí no dia 11 termina a guerra. Enfim. Não é o fim. A DENOG ainda vai fazer várias visitas a países aliados ali, mostrando, né, a Força Naval Brasileira e tudo mais. Viagens diplomáticas. Mas aí vocês viram, né, que a participação brasileira na guerra, se tu tiver alguma intenção de fazer viralizar algo, tu vai dizer que foi... o Brasil só matou Toninha na guerra. Tu pode fazer esse tipo de afirmação, mas aí tu vai acabar, né, levando a história para um lado do entretenimento que fica meio xarope, assim, né? Não foi só isso, né, gente? É um tema muito mais complexo, o debate tem que ser muito maior. Entendeu, Eduardo Peninha? Entendeu? Nunca vai ver isso. Mas assim, então é isso. Tá? Só para vocês terem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, que já tinham sonares, por exemplo, os americanos mataram diversas baleias, várias forças navais, né? Infelizmente matavam diversas baleias achando que eram submarinos. A gente tem, por exemplo, até na Guerra das Malvinas, a frota britânica também fazendo isso, né? Então é algo corriqueiro, acontece, é normal confundir submarinos com peixes, tá? Baleias, seja o que for. É normal, não foi a primeira vez, tá, que aconteceu com o Brasil. Aconteceram só naquela guerra milhares de vezes com outras frotas navais, só que como o Brasil entrou numa última semana de guerra, teve outros feitos, se supervaloriza, né, a Batalha das Toninhas, entenderam? Então é isso. Por enquanto, a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial foi muito singela, mas se percebeu a fragilidade brasileira a partir daí, principalmente dentro do Exército. Por isso que os novos oficiais militares brasileiros, eles vão ser super contrários aos governos
né, oligárquicos da Primeira República, e por isso que a gente vai ter um movimento tenentista, Coluna Prestes. A década de 20 vai ser uma explosão aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. www.historiajogos.com.br e até o mais, né? Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.